Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre Neuroses e Risos. Esse programa, esse momento em que a gente extrapola as paredes do consultório e traz um pouco da psiquiatria, da psicogeriatria mais perto de vocês. E hoje eu tô tão feliz nesse episódio, número 6, que a gente vai gravar aqui com uma pessoa muito especial. E eu vou apresentar a vocês essa pessoa tão querida, né? Primeiro, agradecer, né, Fernanda, a sua presença, a sua disponibilidade. Eu sei que você, como eu, tem a vida muito corrida, mas que topou com muito carinho. Eu sei que é porque você tem muito carinho por mim mesmo, que você topou vir aqui conversar e trazer sua experiência de vida. Fernanda, ela é filha, me permita falar aqui, né? Fernanda, ela é filha de uma paciente minha, Dona Lina, né? E a gente hoje decidiu conversar um pouco sobre esses desafios, né? De cuidar de quem cuidou da gente, né? E aí, Fernanda, antes de começar, entrar no tema mais profundo, vamos quebrar o gelo aqui, né? Porque você tá um pouco tímida, nunca participou do podcast, tá aqui meio constrangida, então vamos quebrar o gelo. E vou pedir para você falar um pouquinho sobre você, quem é Fernanda Fernandes. Vamos lá. Inicialmente, muito obrigada, né? A gratidão assim é minha por permitir esse espaço para que a gente possa estar conversando sobre esses desafios, né? Como você colocou aí, de cuidar realmente de quem cuidou da gente desde o ventre. Quem é Fernanda, né? Fefe, Neguinha, Fleca, Nanda, Pocahontas. Mas acho que, acima de tudo, Fernanda é filha de Dona Lina, conhecida, na verdade, né? Um apelido que ela sempre levou ao longo da vida, porque ela nunca gostou muito do nome dela, que é Umbelina Emília. Eu me lembro que a primeira vez que eu atendi ela falou Dona Lina. Exatamente. Ela me corrigiu, né? Que eu não tinha muita intimidade. Deixa eu ver. Dona Umbelina, ela, Lina. Exatamente. E por volta aí, acho que de uns 10 anos, foi que ela começou a aceitar mais esse nome, porque ela se aprofundou sobre a história dessa parente que deu nome a ela. Mas, enfim, sim. Dona Lina, como carinhosamente você chama, sou mãe de 2, de um menininho de 6, de uma menininha de 4, sou esposa, né? Sou profissional também de saúde, sou enfermeira. E sou hoje a cuidadora, curadora de Dona Lina. Olha aí. E eu... Assim, tão legal, eu fico me arrepiando, ela falando, vem umas coisas assim na minha mente, lembrando, né, das primeiras vezes que eu tive a oportunidade de atender sua mãe, lhe conhecer, enfim. Entrando nisso, fala aqui pro pessoal como foi que a gente se conheceu, porque eu gosto, né, tá falando com você, eu gosto que as pessoas entendam o porquê que eu chamo determinadas pessoas para vir conversar, que não é por um acaso, não é simplesmente porque é uma pessoa que é famosa ou uma pessoa que tem propriedade no assunto, mas são pessoas que têm conexões comigo também. Exatamente. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que a gente se conheceu, como é que vem essa nossa ligação, né? Nossa ligação, na verdade, chegar até você foi indicação de uma amiga em comum nossa, né, que é Thaisa Mabelli. E foi um processo muito difícil da minha história, da minha caminhada, que foi perante a perda do meu pai. No momento em que eu estava gestando meu primeiro filho, então meu pai ele teve um adenocarcinoma de pâncreas, enfim, faleceu dentro de 65 dias. E nesse processo, a minha mãe tinha uma estrutura de relacionamento, 46 anos de casada, de muita cumplicidade, né? De muito respeito, compartilhamento. Sim. E foi algo muito difícil, esse processo de perda tão repentina, não só para ela, como para mim, como para toda a família. Sim. Então, por indicação, você acha que você estava chegando em Natal, 2017, estava voltando da residência. Exatamente. E Thaisa sugeriu. Eu acho que a profissional indicada para acolher sua mãe será Ariadne. E realmente, hoje eu vejo que foi uma grande escolha nessa caminhada, nesse processo, porque, Ariadne, você não acolheu só a minha mãe, né? Você tem uma visão extra paciente, você acolheu a família, eu me senti extremamente acolhida naquele primeiro contato. E eu disse, é aqui mesmo. O lugar da minha mãe, o meu lugar, o lugar da minha família nesse processo. Então, foi assim que a gente se conheceu. Olha aí, ela quer que eu chore, mas eu vou segurar. E talvez você nem recorde. Mas... Olha aí, segredos. Nem recorde.
Mas algo que me chamou e que me trouxe essa conexão, como é que uma médica que após um primeiro acolhimento, ela estava em um almoço onde minhas amigas mais próximas de infância estavam ali, após a perda do meu pai, ela estava ali. Eu fui. Você foi. Era um restaurante que tinha, porque eu sou celíaca, né? Eu não como Sim. glúten, não sei se você recorda. Ai, gente, agora era tô um lembrando. restaurante ali perto do Versalhes, que era o Elo Gente, Orgânico. vixe. E as minhas amigas se reuniram, enfim, né, para exalar carinho, acolhimento. E Foi quando verdade. eu cheguei, você estava lá. Olha só. Aí eu disse, elas são tão maravilhosas que elas trouxeram até um suporte, né? Emocional aqui para esse momento. E eu nunca me esqueci. Foi mesmo, Eu disse olha quanto carinho, só. quanta preocupação e quanta disponibilidade em estar ali. Tá vendo como então tem aproveito para agradecer, tá certo? Olha, eu fiquei feliz que eu nem fazia, assim, noção de que tinha sido tão importante, assim, a minha presença marcou ali. muito. E falando um pouco, né, desse primeiro momento que a gente teve, realmente, assim, foi um momento que eu estava chegando da residência. A gente tem um pouco de insegurança quando a gente sai daquele ambiente acadêmico e tal, né? E quando Thaisa, que é a nossa amiga em comum, né, falou, você vai receber a mãe de uma amiga minha e tal. Então, a gente sente aquela responsabilidade, aquele peso, né? E quando eu fui escutando a sua história, sempre ficou muito claro para mim, assim, a pessoa forte que você é, né? E não é só por isso que você está aqui hoje, né? Para você contar a sua história, mostrar a sua força, mas também poder mostrar a sua vulnerabilidade, porque nós somos também muito vulneráveis, né? Mas a sua história naquele momento me tocou muito, porque você estava grávida. Eu acho que na primeira vez que você foi, seu pai estava com um diagnóstico recente. Exatamente. E você levou sua mãe já de uma investigação, que você, tô achando esquecida, mas não sei se é isso, né? E tava uma coisa assim, meio ainda investigando, né? Era? E eu acho que depois, no segundo momento que eu a vi, você já tinha perdido seu pai. Já. Na verdade, nesse primeiro momento, foi mais em busca desse suporte emocional. Assim, achando que o pior poderia acontecer e como a gente ia dar esse suporte, né? Porque, como eu coloquei aqui, é um relacionamento de 46 anos, de muita cumplicidade, e ela se deparava com aquela situação. Sim. Ou seja, no primeiro momento, você queria dar esse apoio para sua mãe por achar que ela não ia processar tão bem o luto, a perda, ia ficar deprimida, ou ia ficar muito mal, né? Então, nesse primeiro momento, a gente nem... Mas, assim, até que... Você falando agora, mas naquele primeiro momento, a gente também já conseguiu ver algumas outras coisas que não só relacionadas a isso. Mas, obviamente, que naquele momento a gente pensou... Não, tá nesse... Esse é o contexto da família, esse é o contexto que ela tá vivendo, e a gente entendeu que seria aquilo, né? Mas eu acho que aí foi passando o acompanhamento e a gente foi vendo que outras coisas foram acontecendo, outros sintomas foram aparecendo. E aí eu queria que você contasse aqui pra gente como foi essa história natural, né, da doença da sua mãe. Porque, inclusive, antes da gente tá aqui conversando, eu estava gravando uns vídeos e falando, que você deve saber, né, que depressão, ela é um sintoma que pode ser um pródromo de uma demência. E assim, a gente parando para pensar, puxar um pouquinho da história da sua mãe, a gente talvez tenha, né, encaixar um pouquinho nisso, porque se tinha um contexto de um luto, de uma perda, a gente poderia entender que ela tinha ali sintomas depressivos, né, que ela poderia deprimir e que aquele problema de memória que ela estava, de vocês perceberem um pouco mais esquecida ou um pouco mais confusa, a gente achava que era em detrimento do luto. De um luto. Mas isso caminhou para foi por um outro caminho, né? Foi para um outro caminho. E foi isso que eu falei no vídeo anterior. Como é importante a gente não negligenciar no idoso, né, uma depressão, porque ela pode ser um sintoma inicial de uma demência que pode vir se estabelecer. E assim, né, não foi exatamente assim com Dona Lina, mas foi um pouco assim, né? Conta aí para o pessoal entender. Exatamente. A gente começou nesse processo em busca desse apoio, né, pela questão emocional da doença do meu pai que a gente vinha passando, e realmente
Durante todas as consultas que você ia acompanhando, a gente sempre teve esse cuidado de não poder, digamos assim, dar prosseguimento a esse segmento de um quadro demencial, porque ela estava vivenciando esse processo de luto. Se eu não estou enganada, você até colocou assim, vamos avaliar isso com mais cautela depois de um ano? Isso. Aí eu disse, tanto tempo? Aí você disse, durante um ano, a gente vai ter ainda, ter que observar essa questão do luto. Depois a gente prossegue para outros passos. Mas, enfim, quando meu pai faleceu, eu ainda passei 5 meses, que era o finalzinho da minha gestação, na residência deles, até por essa questão, né, de toda a história. Mas, a partir do momento que meu filho nasceu, ela já mudou do ambiente dela. Ela já saiu da casa, ela foi morar no meu apartamento, né? Comigo. Então, já teve essa quebra. E lá, no meu apartamento, que eu fui observando... Nesse contexto novo, foi que ela foi dando os primeiros sinais. Os primeiros sinais. Então, ela sempre foi muito autônoma, muito de fazer tudo. Ela trabalhou a vida inteira com contabilidade. Sempre foi uma leitora, assim, voraz. Então, ela, em uma semana, ela tinha uma média de leitura de 3 livros. E conhecia sobre tudo, lia muito. E eu fui observando que ela começou a não lembrar, por exemplo, do que ela comeu no almoço, ou ela não lembrava se ela tomou os remédios da noite. Aconteceu algumas situações assim, ela começou a esquecer o óculos dentro da geladeira, o ventilador. Ela começava a colocar umas calcinhas para secar no elevador. Foi tendo, assim, uns comportamentos que não eram habituais, estranhos. Sim. E isso a gente sempre ia compartilhando com você. E também, antes desse processo, que eu sempre associo hoje, houve 2 episódios que me chamaram muito a atenção, um ano antes do meu pai falecer. Um foi uma situação de um vestido. Eu ia para um casamento de uma amiga. E esse vestido estava no meu quarto, estendido. Pronto, assim, para usar. Chegar exatamente. O casamento era no outro dia pela manhã, para fazer uso. E ela foi no meu quarto, mexeu em alguma coisa. E de manhã, quando eu acordei, esse vestido não estava. E a única pessoa que entrou lá no quarto... Tinha sido ela. E esse vestido nunca foi encontrado. E quando ela foi questionada sobre esse vestido, ela misturou... As histórias. Ela misturou com um contexto que a minha prima estava se formando e chegou lá em casa 2 dias antes falando que estava em busca de uma costureira, que pudesse fazer o modelo do vestido que ela queria. Então, qual foi a desculpa que ela me trouxe? Minha filha, esse vestido foi emprestado à sua prima porque ela vai usar na formatura. Uma conversa que não existiu. Então, isso me chamou a atenção. Você só conseguiu entender isso depois, né? A avaliação retrospectiva, né? Exatamente. Então, e esse tipo de sintoma é aquilo que a gente chama de confabulação. Não é uma história bizarra, é uma história possível, mas que não foi real. Não foi real. Porque, inclusive, eu estava presente quando a minha prima chegou. Então, eu sabia que não foi real. Mas passou. Como você colocou, eu só fui saber disso... depois. E a outra situação, meses depois, foi quando o bombeiro foi na residência dela, porque ela esqueceu uma frigideira ligada. Ela esqueceu essa frigideira, então pegou fogo e os bombeiros tiveram realmente que fazer o procedimento lá para sanar esse princípio de incêndio. Então, teve essas 2 situações que eu já considero... Sim. Como sinais... Que foi um start, assim, sinais de alerta bem importantes, exatamente. Né? Mas, veja, tinha todo o contexto do humor, da depressão, do luto, né? Do transtorno de adaptação a uma casa nova, né? A uma vivência nova sem o marido, com você agora, com o neto... né? Uma atenção que não era mais 100% para ela, porque enquanto ele estava no ventre... Isso. E a questão de todo mundo meio que super protegeu ela, né? Os sobrinhos, enfim, a gente enquanto família mesmo, então a gente tinha muito esse cuidado. Então, quando chegou o contexto do neto, da outra criança, as atenções, ela já foram, né, divididas. Isso. E durante todo esse processo... A gente esperou, na verdade, até esse 1 ano. Sim. E depois desse 1 ano, quando você foi dando prosseguimento aí... E a gente foi vendo que algumas coisas não estavam batendo só com depressão, né? Exatamente. Aí foi quando você disse, aqui não está mais ligado ao luto, não. A gente tem um quadro demencial,
Mas a gente precisa definir qual quadro. A princípio se pensou numa demência vascular, né? Enfim, aí foi se encaminhando, investigando. Mas em 2019, eu ia fazer exatamente 2 anos após o falecimento do meu pai, foi o pior período, assim, Ariadne, desse processo da doença. Sim. Que foi quando ela começou meio com as psicoses. Então, as pessoas que trabalhavam, a babá do meu filho, ela começou a criar histórias sobre essa babá, histórias que essa pessoa violentava ela, ou que havia sido desagradável. E quando a gente voltava para as câmeras da casa, não tinha absolutamente nada. Então, ela começava com um choro fácil. E assim, um outro quadro é que ela começou a dizer que tinha bicho que mordia, ou que ela tinha uma dermatite, ela passava a noite, não sei se você recorda, que foi um período muito difícil. Sim. E eu já estava grávida da minha segunda filha. Então, ela tirava os lençóis, ela tomava banho de madrugada, sozinha, ela começava a ver coisas em casa. Então, eu digo assim, que nesse processo, esse ano de 2019, 2 anos após, né, esse processo realmente de morte do meu pai, talvez tenha sido o processo mais difícil. Né? Mas é bem isso que a maioria dos cuidadores falam, né? Que a sobrecarga e o desgaste começa a ser maior, não no momento do diagnóstico, porque assim, claro que é difícil, né? Ninguém está dizendo que é fácil, enfim. Mas quando esse diagnóstico vem com sintomas comportamentais muito difíceis, exacerbados, muito difíceis de lidar, que são esses que a gente não consegue compreender, muitas vezes a gente não consegue nem acalmar a pessoa, né? Então, são sintomas psicóticos, delírios, né? Essa coisa do bichinho que a gente chama de delírio de infestação, né? Que é como se tivesse bichos pelo corpo, né? Tomando o corpo da pessoa. Então, isso é muito difícil. E para você, imagino que, né, e para as pessoas também, óbvio, que cuidam de familiares e pessoas com demência e que têm transtornos comportamentais, é tão difícil, porque é como se a pessoa se transformasse na sua frente, né? Exatamente. Como assim, minha mãe nunca ia fazer um negócio desse, né? Eu passei a não reconhecê-la. Isso. Né? E naquele momento você começa a procurar as outras situações. Será que era o amaciante? Será que era o sabão? Sim, a gente vai levando para hematologista. Será que é algo? Vai pensando nas outras possibilidades. E realmente, sempre que a gente ia levando, não era nada. Até que fizemos a introdução de uma nova medicação e conseguiu realmente tirar ela desse quadro, que era muito preocupante, até porque ela tinha, assim... Teve no período sugestões até de querer pular, de achar que aquilo ali do andar não era um andar, ela não conseguia compreender. Ela se expõe a situações de risco, entendeu? Então era uma vigilância, assim, 24 horas. Aí, veja, então você sai de um lugar, né, assim... de uma filha que está cuidando de uma mãe que recebeu um diagnóstico de... A gente até no início teve dúvida realmente da etiologia, né? Se era uma causa vascular, se era um Alzheimer, ficou ali. Mas assim, a gente não tinha dúvida de que era uma demência. Exatamente. Que estava começando e que a gente estava investigando qual a causa. Mas você se viu diante de uma mãe totalmente diferente. Eu me lembro que a gente passava também horas conversando sobre isso, né? De como era difícil você reconhecer sua mãe nesse novo lugar, né? Nesse novo papel. Como as suas emoções, elas ficavam em conflito, né? Isso que você falou, tipo assim, a gente vai buscando uma explicação lógica, digamos assim. Não que a demência não seja uma explicação lógica, mas uma explicação mais... que tranquilize mais nosso coração, como, é uma dermatite, é uma coisa... Para que a gente continue não se deparando com o diagnóstico principal, que é a demência, né? Que está levando a consciência da sua mãe, está levando aquela pessoa, né, com quem você, enfim, tem toda uma história, está levando a sua mãe. Então, você acaba também se distanciando. Então, essa era a forma que você encontrava também de dizer, peraí, tá tão sofrido, deixa eu... Era uma fuga. Uma fuga aqui, né? Era uma fuga. Tá? Então, essa caminhada é uma fuga, assim. Eu digo que só você vivenciando o mesmo processo para você conseguir ajustar, né, essas emoções. Não me pergunte
eu não consigo lhe dar assim, uma receita de bolo, de como a gente faz. Eu só posso lhe dizer que no processo a gente consegue fazer. Muitas vezes a gente olha e diz, eu não vou conseguir. Vai ser impossível eu gerenciar isso. Principalmente porque uma relação assim, mãe-filho, é uma relação de muita intimidade, de muita força. E a gente tem na nossa mãe uma referência. Sim. Então, ela era minha conselheira a vida inteira. E foi uma gestação, por exemplo, extremamente planejada. Então, eu esperava ter aquele apoio da minha mãe como seu avó, puerpério, exatamente, me ajudando naquele puerpério, né, naquele momento. E eu me vi diante de um puerpério onde eu tive que ajudar a minha mãe. Tanto no primeiro, já estou me emocionando, né? Como no segundo. Sim. E isso foi uma etapa muito difícil. Pois é. Então, como eu estou lhe dizendo, foi possível, eu estou aqui, passei, mas eu não consigo dizer como foi isso. Eu acredito que só a grandiosidade mesmo do amor. Eu acho que o amor, ele tem uma capacidade de nos trazer uma força que a gente não sabe de onde vem, né? E principalmente o amor também, a de Deus por nós. Então, eu acredito que cada um tem o seu processo, né? Cada um tem as suas provações, cada um tem as suas dificuldades a seguir. Eu tenho as minhas, você tem as suas. Seus diversos pacientes ou outros ouvintes que vão ter a possibilidade de acompanhar essa nossa conversa, eles também vão reconhecer as dificuldades deles, mas existe um amor, que é o amor de Deus mesmo, que quando a gente se entrega a Ele, que a gente coloca as nossas dificuldades, que a gente se joga nos braços dele, Ele sana, né? Ele sana, ele vem e a gente consegue passar, né? E para mim, o amor mesmo, essa relação de mãe e filha é um amor realmente divino. Sim, né? Você ter essa possibilidade de carregar um outro ser É verdade. no seu ventre, você ser morada, você ser casa. Então, existe uma relação muito, muito forte para isso. Então, eu posso dizer assim, que eu acho que o amor fez com que eu reorganizasse essas emoções e pudesse prosseguir. Então, não consigo lhe dizer... Como é? Porque foi dessa forma, eu fiz isso. Eu fui para uma terapia, o processo terapêutico me fez isso. Inclusive, era uma coisa que a gente sempre falava, né? Até teve um momento que a gente pensou, a gente conversou, você até me perguntou, você sugere que eu faça, lembra? Alguma terapia? Eu disse, eu sugiro, Fernanda, acho que estava recém, seu pai tinha falecido. Exatamente. E estava com a demanda da sua mãe, você estava com o bebê para nascer. Mas até, assim... Não foi algo que realmente você precisou, né? Porque, como você falou, é uma força, é um amor, é uma força interna. É uma força interna. Não que seja perfeito, ninguém está dizendo isso. Né? Ou que nem você que seja realmente, fácil. Ou que você realmente não precisasse de alguma intervenção de um profissional, enfim. Mas você conseguiu se reorganizar, elaborar tantas questões difíceis, digo assim, basicamente sozinha, né? Mas por conta desse amor, né? O amor pelos seus filhos que estavam precisando de você, né? O amor pela sua mãe, que também nesse momento agora, né, estava precisando demais de você. E você conseguiu, né? Com 2 filhos pequenos, eu sempre dizia, meu Deus, como é que Fernanda consegue? Às vezes ela ia para consulta e eu dizia, meu Deus, eu queria consultar ela, não? Queria saber os segredos dessa mente. Porque... a gente via as dificuldades, porque Dona Lina foi evoluindo, né? Então, o Alzheimer, ele não dá trégua, né? Então, foi evoluindo. Então, aqueles sintomas iniciais ali da psicose, a gente resolveu. Mas aí apareceram outras coisas, né? Que também foram tão desgastantes quanto as outras, né? Eu lembro de várias aqui, não sei nem se você quer falar, enfim, vou deixar você à vontade para falar. E a doença foi avançando, dificuldade de reconhecimento, né? De realizar as tarefas básicas do dia a dia. Então, você virou a pessoa que dava o banho da sua mãe, trocava... acho que a fralda ela tá usando agora? Começou há um ano e meio, né? Mais ou menos. Mas, enfim, todo esse cuidado de higiene era você que fazia, né? Alimentação, medicações. Lembrar que ela tem que comer. Exatamente. Então, tudo isso... Tudo era você para gerenciar
tudo. A parte financeira, que é uma coisa que a gente não fala, que a gente está falando de amor, mas tem as questões financeiras aqui, né? O investimento financeiro na saúde dela, né? Não só nas consultas, nas terapias, em todo o suporte que você dava para ela. Então, veja a grandiosidade, né, dessa construção, disso tudo que você teve que se dispor a fazer, a construir em prol, né, enfim, do bem-estar dela, do seio, da sua família. E assim, nesse processo, eu precisei, para conseguir lidar com tudo isso, de apoio. Sim. De apoio das pessoas que ajudavam lá em casa. Mas isso exige também um desprendimento. Porque o que eu digo, ninguém vai fazer tão bem quanto você. Sim. Porque ninguém melhor do que você conhece a história da sua mãe. Sim. Né? Os gostos, Sim, aquilo que traz a memória afetiva para ela. Então, eu tive que aprender também a ter um olhar de mais compaixão também. Exatamente. Dizer, tipo, gente, é isso aqui que eu consigo. Porque no início eu chegava e dizia, não era dessa forma, era para ser assim. Mas eu não podia exigir mais daquilo, porque aquilo só conseguiria ser realizado da forma que eu desejaria se eu estivesse 24 horas do dia. Ou se ela estivesse fazendo ou por se ela. ela estivesse fazendo isso por ela. E não era o caso. Então, a gente já precisava da ajuda de terceiros. Então, a partir do momento que eu estava trabalhando, eu precisava de alguém para ficar com ela. Porque ela não tinha mais condição de ficar. Outro conflito, né? Outro conflito. Porque, tipo assim, como vou delegar os cuidados para os terceiros, sendo que eu quero que faça, né? Da maneira que eu sei, e ou que eu pelo menos idealizo que é o certo. E quando eu chegava e que não era realizado daquela maneira, então já vinha, a dificuldade, a culpa, né? Os questionamentos. Será que eu preciso realmente trabalhar essa quantidade de horas? E quando você vai vendo, você às vezes precisa, porque o financeiro também exige. Por mais que ela tivesse a renda dela, né, que ela tem o dinheiro dela da aposentadoria, existem outras demandas. Mas existem as suas demandas, né? E assim, o trabalho é sua vida também, Exatamente. Né? Existem outras demandas que eram da minha família. Da minha família que estava construída agora com 2 filhos. Porque tudo que é a parte financeira dela foi destinada para ela. Então, o que eu posso, né, investir no sentido de melhorar, de estimular. Então, tem um espaço que eu aproveito até esse momento para falar que foi algo muito importante também, que é o Espaço Marias, que é um espaço de estimulação que existe, né, para mulheres, só para mulheres, e que me ajudou bastante, onde ela tinha possibilidade de fazer a terapia do canto, onde ela tinha possibilidade de fazer uma yoga, artes manuais. Socializar. Que ela é muito, assim, sociável, né, gosta de conversar, de cantar. Isso, então a gente tinha possibilidade de colocar em um coral também. Então, aonde foi possível, e colocando ela, a oficina de estimulação cognitiva, a gente também foi colocando, só é que vai chegando o momento da evolução da doença que isso já não faz mais efeito, ela já não consegue acompanhar. Responder mais aquilo, Exatamente, não consegue responder. Aí vem um novo conflito também, quando você pensa que tudo está caminhando, que tudo está mais estabelecido, aí aquilo já não está dando mais a resposta. Montanha russa, literalmente, né? Então, vamos repensar. E aí, hoje você está nessa fase, é isso? Hoje estamos em uma fase nova, né? Tivemos uma fase aí da pandemia, que foi uma fase também muito difícil. Então, o de 2019 foi difícil pelas psicoses. Quando chega 2020, que a gente tá melhorando, que coloca ela nesses estímulos que eu coloquei agora. Chegou a pandemia e parou tudo. Foi mesmo. Então, a pandemia, ela foi um marco em que mamãe decaiu muito. Porque faltou esse estímulo. Então, e ela não tinha socialização trancada, né? E em outra contramão, eu estava com 2 crianças. Eu tive um bebê de pandemia, que nasceu em janeiro. Trancada dentro de casa e sem ninguém que pudesse me assessorar nesse processo. E aí ela cai muito, né? Ela cai significativamente. Tá? E, enfim, quando as coisas começam a reabrir, que foi final de 2021, quando ela voltou, foi um período sem estímulo de longo prazo. Ela tinha um estímulo que tentou fazer parte da estimulação da música através à distância, mas que também era difícil para ela acompanhar. Não fluiu muito. Não fluiu muito. Então, quando ela volta, após esse processo, já foi bem difícil acompanhar, mas seguimos. Aí ela pega em 2022 Covid. Quando ela pega a Covid, veio realmente uma parte, né,
clínica, fisiológica, que comprometeu também muito a parte motora, que ficou mais complicada, a parte respiratória, ela teve uma tromboembolia pulmonar em decorrência da Covid. Então, a gente foi tendo outras situações associadas ao Alzheimer. Até então, exatamente, que até então, assim, do ponto de vista clínico. Ela não é uma pessoa muito saudável, né? Era uma pessoa muito... ainda. Né? Sendo que aí, esse caminho aí pós-Covid foi tão complicado que, inclusive... Né, evoluiu com quadros clínicos que também pioraram o Alzheimer. Exatamente. Aí, nesse momento, eu disse, eu preciso de um processo terapêutico. Olha aí. Não estou conseguindo mais me reorganizar internamente. Então, eu procurei ajuda para que eu pudesse lidar com esse processo. Então, eu fiz essa terapia né, com a psicóloga muito querida e que a gente foi lidando com esse processo, como ela dizia... de entender, não a morte física, mas era a morte de pouquinho, né? De pouquinho, de alguns processos, de alguma, né? De algumas referências que eu tinha da minha mãe. Sim. E a gente foi aprendendo a reorganizar isso, algo que foi muito positivo para mim. Então, eu digo assim, que cada um ele vai dentro desse processo, talvez reconhecendo o momento em que você precisa realmente pedir ajuda. Mesmo, né? Você percebeu muito isso nessa hora, né? Quando realmente eu tive essas outras condições, que não era só mais o quadro demencial, sim. né? A gente teve outras, como a gente já colocou aqui, outras demandas. Que era, assim, uma situação em que ela ficou entre, digamos assim, entre a vida e a morte, ou muito próximo de você perdê-la, né? Assim, de uma forma mais concreta. Isso. Então, isso realmente mexeu bastante nesse processo. E, enfim, foi algo muito positivo para mim. E, assim, algo que também teve que ser conversado é que eu precisei também que o meu parceiro, ele entrasse nesse processo junto comigo. Tá? Então, às vezes você precisa também se despir dessa capa também de que eu sou forte, de super-heroína, e que os filhos passaram a ter outras demandas. E eu disse, você tem que chegar junto. Sim. Eu preciso de um apoio, você tem que estar junto. Sim. Porque, nisso assim, comigo. vale salientar que ela sempre ficou com você, morando com você. Sim, tempo Eu inteiro. lembro, inclusive, até que depois vocês voltaram para casa dela. Exatamente, né? Voltamos na pandemia para casa dela. Exatamente. Então, assim, todo o processo foi vocês construindo a sua família e ela com você. Exatamente, né? E antes da pandemia eu tinha um processo, que meu esposo, ele trabalhava em outro estado, trabalhava em Recife. E na pandemia, ele voltou. Sim. Então, ele volta para essa outra realidade, para uma mudança de casa, que a gente saiu do nosso apartamento para voltar para a casa dela, e precisou chegar junto. E até hoje, assim, é um apoio muito importante nessa minha caminhada. Sim. Né? Ele já consegue hoje reconhecer quando ele precisa entrar, quando ele precisa ajudar. Sim. Então, ele dá o banho, porque ela não tem condição mais de tomar banho. A gente não tem o suporte de uma secretária à noite. A gente só tem o suporte da secretária até em torno de 3h30 da tarde. Que é a realidade de muitas pessoas, até porque o financeiro conta muito. Né? Não é todo mundo. Por exemplo, na minha realidade, eu não tenho uma condição de manter uma cuidadora 24 horas por dia. Não que ela não precisa, ela precisa hoje. Sim. A minha mãe, ela está no processo, que ela tem já um processo de afasia desde janeiro. Então, a gente já... Parte dessa parte financeira a gente já tem que destinar para quê? Para uma terapia com fonoaudióloga, né? Para outras terapias que ela está precisando nesse momento. Então, acaba que os cuidados você vai escolhendo e priorizando, né? Não dá pra gente Mas fazer é muito legal que você tudo. fale isso, porque tá longe de ser aqui o romantismo, né? Também, assim, a gente não pode dizer, não, põe um cuidador, contrata a empresa, fica de manhã, tarde e noite. Mas, gente, essa não é a realidade da grande maioria das pessoas. Não é. A realidade é, muitas vezes, o filho, a filha, enfim, um familiar mais próximo, tomar conta dessa pessoa enfim, e todos os cuidados que ela precisa, né? Então, essa é a realidade. Você até tem ajuda e que bom que você tem esse, né, privilegiada também, porque você tem outras pessoas que lhe ajudam durante o dia. Certeza. Tem seu marido e tudo. Mas à noite é um horário que não tem como e é você com você mesma. Exatamente. Né? Então, é um momento onde a gente tem para estimular, para conversar, para tentar trazer, né, algumas coisas. Seria sempre mais fácil o fato dela não responder e a gente deixar, trocar, dar o banho, mas precisa. E são coisas esporádicas, Ariadne, mas...
existem dias que ela responde. Sim, sim. Entendeu? E você pergunta, boa noite, ela responde boa noite. Sim. Então, para mim, aquilo ali é de uma felicidade extrema. Eu ter aquele retorno. Que você sempre fala, quando eu vou lá, né? Assim, eu não vou mais tanto, porque, enfim, não precisa. Mas eu lembro sempre que você falava assim, poxa, essa doença é tão louca, tão doida, porque tem horas que parece que ela não sabe nada e tem horas que ela responde a tudo, né? E eu fico e você sempre falava assim com muita emoção que tinha momentos em que ela contava coisas que nem mesmo você achava que ela conseguia mais Exatamente. falar, verbalizar e trazer, muitas vezes até com afeto, com uma memória, com uma coisa muito muito valiosa assim para você, né? Conseguir fazer coisas simples, inclusive que às vezes você achava que ela nem mais conseguiria fazer, ela conseguia em alguns momentos, porque esse também é o dinamismo da doença, né? Ela também tem isso, momentos em que você tem uma conexão ali que ainda vai por outro caminho e aí acerta e faz aquilo que ela fazia antes, mas tem um outro caminho que perdeu e aí não faz mais. Então, assim, também é uma felicidade que, às vezes, no meio de um deixa eu dizer assim, uma analogia, sei lá, no meio de um terreno super infértil, uma plantinha nasce. Acho que eram esses momentos em que ela, assim, do nada, fazia um negócio que você nunca esperaria que ela fizesse mais, né? Então, para mim, hoje eu tenho uma lição. Eu não desisto. Eu não desisto. Isso é fantástico. Então, por mais que seja uma semana, 10 dias, que ela não me dá o boa noite, que ela não me dá o bom dia, eu não desisto. Isso. Então, assim, eu vejo que tem as orações. Sim. Então, ela, às vezes, consegue seguir com o Pai Nosso. Músicas, ela tem uma música que é muito comum. Ai, oi, oi, eu nasci pra sofrer. Então, por exemplo, esse final de semana ela cantou ioiô sábado e domingo inteiro. A questão... Hoje a gente não consegue ter aquela conexão. A gente não é uma conversa que tenha conexão. Sim. Mas o fato dela conseguir trazer essas memórias, são 2 músicas, Marina Morena e o Ioiô foi novo pra mim. A questão dela dar uma sequência, A, E, I, O, e ela vai pra U, 1, 2, 3, ela 4, 5, 6. Então, isso hoje, pra mim, é um troféu. Fantástico. É uma vitória. Então, e é onde você se agarra, né? Com certeza. Tá? Acho que essa mensagem, assim, que você falou, cara, não desistir. Isso é fantástico. Não pode. Isso é, assim, o mais importante, assim, que eu vejo as pessoas acabam... Porque, veja, tem sobrecarga. Sim. Existe uma sobrecarga física, mental... Imensa. Emocional. Tudo. Mas, tipo, cara, não desiste, não desiste. Você, né... No final, você ainda consegue, ela tem alguma coisa para lhe entregar. E aquilo, né, acho que revive tudo ali dentro de você. Eu acho que é isso que te alimenta, né? Ontem eu cheguei, aí eu, boa noite, cheguei do trabalho, passei, eu saio, ela só não me vê saindo, só me vê chegando. Sim. Sexta-feira, digo. Aí eu cheguei, boa noite. Ela, boa noite, como você está linda. Outra vitória. Sim. Então, enfim, são essas conexões que vão sendo criadas que a gente se surpreende. E a gente vai aprendendo, como eu digo assim, a se reorganizar, a ressignificar essas diversas fases da doença. Um outro ponto que hoje eu não faço mais, porque logo no início do diagnóstico, enfim... Eu já tinha um conhecimento prévio, até pela própria formação. Eu, durante muito tempo, fui monitora na graduação de saúde do idoso. O meu mestrado foi voltado para a saúde do idoso. Então, apesar da gente ter o conhecimento, eu buscava muito. Estudava muito, sabe, sobre essa questão do avanço da doença. E eu vi que, para mim, na minha realidade, aquilo... não fazia bem para mim. Aquilo me desestabilizava. Se aprofundar nesses conceitos. Emocionalmente. Sim. Eu acho que eu já cheguei a lhe dizer isso. Sim. Então, hoje, como é para mim uma maneira... Uma forma de você lidar com isso melhor, eu procuro vivenciar um dia de cada vez. Né? E na minha realidade, assim, ter o apoio de bons profissionais junto dessa caminhada me ajuda muito. Porque eu vou relatando, dialogando o que eu estou vendo de diferente e vou confiando naquela pessoa que vai conduzindo essa parte, né, enquanto profissional com a minha mãe. Então, para mim, foi algo muito positivo. Não procurar saber o que vai acontecer amanhã. Se antecipar, né? Uma ansiedade antecipatória, não. Não era algo que estava me fazendo bem. Então, hoje, eu lido dessa forma também. De vibrar com os ganhos do dia, certo? Não desistir.
E não me preocupar muito com o dia de amanhã. Se ela vai... Porque o amanhã a gente não tem certeza, né? certeza de nada. Por que a gente vai se angustiar? Mas olha, você tava falando aqui que não sabe o que dizer para as pessoas, mas é isso. Como foi que eu consegui? Acho que é isso, Fernanda, é isso. É esse aprendizado, né? Você não fez uma tese de doutorado para falar disso, mas é isso. E aí cai naquilo que eu tava falando, que você falou, eu vou falar o quê e tal. É isso que as pessoas precisam ouvir, né? De não desistir, de viver um dia por vez. Você não precisa ser a teórica do Alzheimer. Não. Né? Claro que quem quer conhecer, enfim, pode ser, mas você não precisa ser essa teórica, porque acaba, às vezes, gerando mais sofrimento. Para mim foi. Né? Se cercar de profissionais que você tem confiança, né? Para que nesse momento seja seu apoio. E uma outra coisa que eu acredito que muitas pessoas que vivenciam esse processo, né, enquanto cuidador, é o distanciamento dos ciclos de amizade, que traz pra gente também um sofrimento enquanto cuidador. Não só do ciclo de amizade dela. Sim. Que isso foi algo muito presente. Mas também do ciclo de amizade da gente. Porque você acaba se isolando. Sim. Né? Existem situações, é uma vida social que eu tinha antes que eu não posso ter. Porque existe alguém que depende de mim, da minha presença, do meu cuidado. Então, para eu ter, por exemplo, uma vida social noturna, que se faz necessário, então, a gente, mais uma vez, eu toco no financeiro, porque isso precisa ser falado, né? É uma doença que ela traz muito essa demanda também financeira. É fato. Então, a gente precisa se organizar um dia, talvez a 15 dias, né? Enquanto casal, enquanto família, para eu sair um pouquinho desse cuidado com a mamãe e a gente também ter essa válvula de escape. Não precisa ser todos os dias, né? Mas existem momentos que hoje meus amigos mais íntimos compreendem que eu não posso estar presente. Então, tipo, vamos agora, a gente tá de manhã. Impossível. Vamos hoje à noite. Impossível. Então, para mim tem que ser algo muito planejado, muito organizado, porque tem sempre ela que precisa ter alguém para dar o suporte, né? Mas algo que no início, quando ela começava a ter mais as conversas desconexas, que ela passou a não reconhecer os familiares e os amigos, a gente foi observando esse distanciamento. E isso foi algo que me trazia muito sofrimento. Sim, também. Porque acho que é uma coisa que ela é muito da personalidade dela, né? De agregar pessoas. Exatamente. Né? E aí ela foi perdendo todo esse referencial de social, de colegas, de amigos, família. E realmente ela vai, né? Acaba se isolando, enfim, pelo processo mesmo. Isso acaba acontecendo. Isso, né? É algo bem sofrido também. E assim, escutando de alguns primos, também é um sofrimento para eles. A família, às vezes, não procura ela porque o que ela era e o que eles reconhecem hoje traz um sofrimento muito grande para os nossos familiares. Então, há essa fuga deles até em visitá-la. Olha aí. Entendeu? Ou seja, todo mundo que está ali dentro, que vivencia, que conhece ela, que teve uma história com ela, vive esse processo. É um luto em vida, né? Exatamente, é um luto em vida. Aos pouquinhos você vai perdendo. Aos pouquinhos você vai perdendo, vai perdendo. Mas o mais importante, eu acho que disso tudo, claro que cada pessoa vive o seu luto, né? Na verdade, acho que isso nunca acaba. Não. Né? Ele vai sendo ressignificado, reelaborado. O tempo todo. Você vai internalizando ele do seu jeito, você vai encontrando, né, essas formas de lidar e viver na vida com e apesar dele, né? Mas de novo, assim, eu acho que o mais bonito de participar da sua história, da história da Dona Lina, de ver como você conduz as coisas, é que você traz muita... essa sabedoria, assim, essa busca de... Poxa, o que é que eu posso aqui entregar o meu melhor para minha mãe, né? Pode não ser o perfeito, mas é o seu melhor, entendeu? Nem sei se esse perfeito existe, né? Mas assim, enfim... Você está sempre querendo o melhor. Sempre que eu vi era isso. Você buscando o melhor dentro da sua condição, do que você proporcionava, do que... Enfim, eu acho que talvez... Eu não tenho nem mais script aqui. Que eu não sei mais o que eu ia falar aqui, perguntar. Mas o que eu acho que é o mais lindo disso tudo e que essa mensagem que você tem que passar para as pessoas...
porque eu acho que é um tema nobre, é um tema que as pessoas não querem falar porque a gente foge, né? Porque não é fácil, é sofrimento, é dor. Então, como você, eu tenho várias outras filhos, tios, enfim, parentes ou até não parentes que cuidam de pessoas e que se deparam todos os dias com esses pequenos lutos, né? E vão vencendo suas guerras todos os dias. Então, é tão importante que você fale que as pessoas não estão sozinhas, né? Que você possa compartilhar a sua história, pode alguém estar ouvindo e estar se identificando, estar dizendo, poxa, eu também passo por isso, talvez isso que Fernanda me sugeriu sirva para mim também, né? Enfim, o que você falaria se você tivesse, assim, sei lá, diante de uma plateia de filhos e filhas, né? Que estão lá com seus pais, com seus avós, com seus, enfim, tios, enfim, que seja, né, passando por esse processo de demência, né, aos pouquinhos indo se perdendo um pouco dessa identidade. O que é que você falaria para eles, assim? Eu acredito que primeiro sintam-se agradecidos por terem o presente de vivenciar essa experiência. Não tem como a gente passar por esse processo sem a gente sair assim, refeita, é verdade, moldada, enquanto pessoa, né? Uma amadurecida, enquanto né? Os valores, Sim, sabe? Tudo muda. Enquanto as relações. Isso traz uma visão para o seu convívio enquanto mãe, Sim. Né? Enquanto mulher, seus enquanto valores, amiga, né? Enquanto esposa, sabe? Enquanto uma pessoa... Uma pessoa melhor, para ser uma pessoa melhor, né? Um ser humano melhor, né? Exatamente. Eu digo assim, Senhor, obrigada por esse presente. Obrigada por também me permitir expressar diariamente, como você colocou assim, dando o meu melhor pela minha mãe. Muitas vezes eu paro e digo, está além das minhas possibilidades. É com a sensação, às vezes eu estou indo talvez além dos meus limites, mas obrigada por me permitir poder exalar tudo isso para ela, sabe? Dar esse carinho, dar essa entrega. Tanto com ela, né? Ela me ensina todos os dias, é o que eu coloquei aqui. Agradeçam, porque a gente, na hora do tumulto, como você diz assim, naquela dor, naquela vontade de fugir, a gente muitas vezes encara isso, né, como algo ruim, com raiva, irritabilidade, às vezes, né? Como uma punição, como eu já tenho colegas que estão passando por esse processo que me procuram bastante, e algumas colegas, elas trazem isso é uma punição, né? Como é que a minha mãe está passando por isso, enfim, que Deus é esse? Então, tem muitas pessoas que encaram dessa forma, até como se fosse um castigo divino. Eu digo isso porque eu já escutei de pessoas próximas, não. Encare isso como uma oportunidade de amadurecimento enquanto pessoa. Né? Eu digo que a gente está aqui, isso aqui é uma escola. Esse mundo que a gente está aqui é uma escola. Né? A gente não tem um parque de diversões, a gente está aqui para aprender. E nessa escola a gente tem diversas séries, né? E assim a gente vai seguindo, até a faculdade, após, enfim. Então, cada um está nesse processo. Aproveita o teu processo. Aproveita a lição que está sendo dada para ti e dá o seu melhor. Essa perfeição, como você colocou, eu acho que não existe. Mais uma vez eu digo, não vai ter aquela receita pronta, certo? Não vai ter aquela orientação pronta. Cada ela vai se redescobrindo dentro do seu processo, das situações, da rede de apoio que você tem, né? Tem gente que às vezes tem uma gama de irmãos que podem ajudar nesse processo. Peguei um exemplo. Então, cada um vai se redescobrindo e vai trilhando. Mas seria isso, enfrente com gratidão, né? Coloque o amor à frente de tudo. Dê o seu melhor. Tem um dia que você não vai conseguir ser como outro. Aquele dia você teve mais disponibilidade, possibilidade dentro da sua rotina diária de dar mais do que no dia de hoje. Então, você entenda que isso é totalmente normal, aceitável. Nem sempre a gente vai conseguir fazer o que a gente planejou, certo? E tá tudo bem, tá tudo tranquilo. No outro dia vai ser melhor, certo? Tente descobrir dentro desse processo aquilo que não te faz bem, aquilo que te faz. Tem pessoas que o processo muitas vezes
Tô pegando um exemplo, que o processo terapêutico, às vezes, como você disse assim, que foi indicado, tem talvez para fulano, para ciclano, aquilo ali seja mais uma demanda, mais algo a ser cumprida, seja mais um fator estressor para aquilo. Então, cada um vai saber se reconhecer. No início da doença, para mim, era mais um fator. A ter que estar ali, um peso, sabe? A ter que mexer com essas emoções. Até que em um outro momento... Já não foi. Isso. Né? Já foi algo que foi importante para esse processo, para esse curso. De lidar enquanto filha que não cuidava. Não se cobrem, né? Não se cobre, Ariadna, não. Eu acho que a cobrança, talvez, ela seja a pior coisa desse processo. Né? E para mim, como eu coloquei, foi realmente não procurar saber do dia da manhã, vivenciar o dia de hoje. Com muito amor, com muito carinho, dando seu melhor. E não tenha medo de pedir ajuda. Sim. Se você reconhece que existe nessa sua dinâmica alguns pontos de atenção que podem te ajudar nesse processo, não hesite em pedir ajuda. E quando a ajuda chegar, você passe a reconhecer, tá certo? Que naquela ajuda vai ter falhas, que muitas vezes não vai ser da forma como você desejaria que isso fosse executado. E que você respeite. Sim, segura as pontas. Segure as pontas. Que poderia estar pior sem essa ajuda. Exatamente, sem essa ajuda. Então, são lições, assim, que eu trago para mim. Grandiosas. São lições grandiosas. Eu não sei nem como lhe agradecer. Eu ficaria horas conversando. Agradecer a sua disponibilidade, assim, imensa de falar sobre isso, que toca tanto você. Tô me segurando. Não, eu também me emocionei uma hora aqui, porque eu ia falar uma coisa bem particular também. Mas fica à vontade. Nem sei se eu ia falar, mas eu acho que eu vou chorar se eu falar. Mas fica à vontade. Quando você falou do aprendizado, né? De como a oportunidade que você está tendo de aprender com a sua mãe, né? E eu venho para mim pensando que claro, minha mãe tá viva, tá super bem de saúde, mas eu perdi meu pai, né? E eu penso, poxa, eu queria ter a oportunidade de ter vivido, inclusive, esse processo de envelhecimento do meu pai, né? E aí eu queria aprender isso, que eu, na verdade, às vezes tento ensinar, eu tento conduzir, mas eu não vivenciei, e ainda não vivenciei, né? Porque minha mãe tá viva e não tá adoecida. Mas quando eu penso que eu já perdi meu pai, eu penso, pronto, aí esse processo eu não vou viver com ele, né? E eu queria aprender isso, né? Queria passar por isso, que eu queria ver meu pai envelhecer, né? E o envelhecimento tem disso, né? Tem as doenças que o envelhecimento traz. A demência é uma delas. E quando eu estou lembrando muito dele, e, cara, eu queria... E eu atendendo uma pessoa muito idosa, queria que meu pai ficasse assim bem velhinho para cuidar dele também, né? Mesmo com o que for que Deus, né, desse para ele, que fosse uma demência, ou se fosse alguma outra coisa, mas cuidar, porque nesse cuidado a gente aprende muito, né? E é isso que eu vejo em você, uma pessoa que tomou isso como algo para o seu crescimento. Sim. E você cresceu, e você assim transborda isso para onde você vai. Então, quando precisar de uma referência de alguém, que é você, entendeu? Que é isso. Né? Porque você ensina muito. O que você aprende com ela, o que ela lhe ensina, que eu sei que é fantástico, o que ela lhe ensina, você aprendeu tão bem que as pessoas querem estar junto com você, escutar a sua história. E as pessoas que estão aqui precisam ouvir e se identificar com você e pedir sua ajuda quando precisarem. Estou aberta. Enfim. E é por isso que eu estou aqui, obrigada, né? Vencendo a minha timidez. Eu estava dizendo aqui a ela que não é algo que eu me sinta confortável, né? Mas ninguém está aqui, estou debutando, mas eu acredito que nesse pouco tempo era para justamente dar esse apoio, né? Porque eu sei, enfim, a gente tem aí diversos estudos que mostram, né? As estatísticas das demências e quantas pessoas estão vivenciando isso. Sim, e vão vivenciar quantas. E irão vivenciar e quantas. E assim, a gente não tem o controle sobre as situações que a gente passa. Você trouxe essa situação do seu pai, né? Mas, por exemplo, você teve a oportunidade do seu pai vivenciar a chegada dos seus filhos. Sim. Eu adoraria. Meu pai, minha gravidez foi super planejada e ele pedia demais o neto.
A partir do momento que eu descubro, ele falece. Né? Eu descubro a doença dele 2 dias depois da gravidez. Então, eu penso, essas reflexões chegam até mim. Quando eu olho as crianças crescendo, e eu digo, se meu pai tivesse aqui uma pessoa apaixonada por criança, como seria isso, né? Quando eu vejo a minha filha vindo do balé, que a gente vai tentando trabalhar para as crianças. Tem essa outra demanda que é a conversa que não está, mas dentro desse processo, né, de ter um familiar com Alzheimer, de cuidar de uma mãe, você tem as crianças que não entendem por que a vovó se comporta daquela forma, né? Por que a vovó não responde, por que a vovó não bate palma em determinada hora. Então, tem toda essa demanda que a gente não conversou aqui hoje, né? Enquanto mãe, para trabalhar essas crianças em relação ao diagnóstico de um Alzheimer, né, que eles vivenciam em casa. Então, eu também fico pensando, quando ela chega do balé se apresentando, e que muitas vezes a minha mãe não está nem entendendo, né? Não interage. Não interage. Mas eu estimulo. Gigi, vai lá. Apresenta a dança pra vovó hoje. Aí teve um dia que ela dá uma risada. Teve um dia, é tão linda, né, essa menina? Falou algo que ela não estava falando. Sim, sim. Então, mais uma vez eu repito, não desista. Estimule. Então, isso a gente trabalha muito lá em casa. Mas, enfim. Obrigada, Fernanda. Certo? Meu Deus, eu nem como agradecer você. Muito obrigada. Muito mesmo, por a sua disponibilidade, pelo seu tempo. Os meninos devem estar lá todos surtando. Mas obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada. E assim a gente finaliza entre neuroses e risos e choros e lágrimas. A gente termina mais um. Obrigada, gente. Até a próxima.